pecou, ele se afastou de Deus. Você lembra que todo dia, na viração do dia, de tardinha... E aí então ele vai te instruir como que de fato está acontecendo esse futebol. É aqui próximo, perto do antigo Mercado Central. Então você pode participar conosco na segunda-feira das 8 da noite até as 9h30 da noite. Amém? Nós voltamos com as nossas reuniões de células, que acontecem às terças-feiras e às quartas. Se você não participa ainda, queremos convidar você para participar conosco. Amém? Nós entendemos que participar da célula é participar ativamente da vida da igreja. Então, há coisas que só acontecem na reunião da célula. E ali o Senhor quer usar você, mas também fazer com que outros irmãos possam ser uma bênção sobre a sua vida. Amém? Então, se você participava de alguma célula, volte a participar. Então, nós temos algumas células acontecendo. Às terças-feiras também, nós estamos fazendo uma célula aqui no prédio da igreja. Caso você não participe de nenhuma célula, nós já iniciamos aqui as nossas reuniões, às terças-feiras, 8 horas da noite, ok? No próximo final de semana, nós teremos no sábado, a Holy Fest. A Holy Fest é um evento de santidade, um evento, então, os irmãos sabem, né, quem não sabe muito inglês aí, significa uma festa santa. Nós estamos aí próximo, né, dos dias aí do carnaval. Na verdade, alguma já está acontecendo aí, né, em algumas cidades, desfiles, mas nós somos crentes, amém? Amém. Diga para o seu irmão do lado aí, não esquece que você é crente não. Amém? Pastor, pois é, carnaval é festa da carne. Mas não, nós aqui celebramos o Espírito. Amém? A unção de Deus sobre nós. Então, no sábado, às 6 horas, a partir das 18 horas, nós teremos um evento para jovens e adolescentes. Ok? Então, nós queremos fazer esse evento todo ano. Fazíamos no passado, como agora nós estaremos aí retomando. Então, sábado, neste sábado, às 18 horas, teremos esse evento para jovens. Não há nenhum custo para participar do evento, ok? Então nós chamamos uma banda de louvor para estar ministrando louvor para os jovens. Quero também trazer uma palavra, um momento ali que nós vamos ter de bastante comunhão. Então esse é o momento que eu quero pedir a sua ajuda para cooperar comigo a fim de incentivar o seu filho, incentivar seu sobrinho, jovens que você conhece, para que participe conosco, ok? Então, sábado agora nós teremos esse evento, vai acontecer na nossa igreja em Santos. Então nós estamos trabalhando junto com todos os jovens, esse evento vai acontecer lá, mas nós sairemos juntos daqui. Então, incentivo você a participar. Você que é jovem, quantos jovens tem aqui? Se algum irmão levantou a mão aí perto de você, você fala para ele, então sabadão, participa lá. Ok? Maria não tem muita opção não, tem que participar. Então sábado de carnaval, nós estaremos celebrando a festa do Espírito. Ok? E na segunda-feira, então nós teremos aqui no domingo culto normalmente. Na segunda-feira nós locamos uma chácara, já temos aqui avisado aos irmãos, aqui no Morro do Nova Sintra, para que a gente possa passar um dia ali em comunhão. Então, esse evento, ele está sendo organizado pelo ID33, pelos jovens, mas é para toda a igreja. Então, você pode participar. Na verdade, todos podem participar, esse evento está aberto, tá bom? Então, até hoje, nós colocamos até dia 10 aí na imagem, mas até hoje nós estamos fazendo aí o primeiro lote a R$60. Então, importante que você compre ainda hoje o seu convite. Amém? Então você que ainda não comprou, compre hoje, porque depois vai para R$75, tá bom? A partir de amanhã, hoje é o último dia. Então, mais uma vez, peço que os pais me ajudem, né, para que você possa incentivar o seu filho a participar, seu filho que é adolescente, jovem, a estar conosco. Então, nessa chácara, né, tem ali piscina, tem um espaço para jogar futebol, vôlei,
e também vai ter de almoço churrasco. Então nós vamos fazer milagre com esse dinheiro, mas vai dar certo em nome de Jesus. Então, nos ajude divulgando. Por enquanto, nós temos não temos nem 40 pessoas aí inscritas para o evento, e já me comprometi lá, amém? Tem que pagar, não tem jeito. Então, contamos com a ajuda dos irmãos, né? Então, abençoe seu filho para que ele participe. Pastor, gostaria muito que tal pessoa fosse, mas ela não tem dinheiro. Por favor, procure aquilo que a gente puder fazer. A gente pode estar fazendo. É possível passar cartão também de crédito, tá bom? Mas nesses dias, irmãos, de carnaval em especial, nós precisamos incentivar que os adolescentes e jovens estejam envolvidos nas coisas da igreja. Amém? Envolvidos. Recebendo a palavra de Deus, brincando com os irmãos, né, se divertindo com os irmãos. Então, esse é o momento que você precisa realmente incentivar isso na vida do seu filho, tá bom? Semana agora também, na quinta-feira, nós iniciaremos o cursão aqui no prédio da igreja. Por enquanto, cadê a Márcia? Nós temos 7 pessoas só que deram o nome. Então assim, irmãos, nós queremos começar essa turma, tá bom? E aí então, você que ainda não fez o cursão, eu tenho a foto daquele dia, não esqueci. Não precisa mostrar a foto aí não, né, Daniel? Não precisa não. Mas eu tenho a foto daquele dia. Muitos irmãos falaram, eu não fiz. Então, agora é a sua vez, agora é a sua hora de participar conosco. Por favor, você que vai participar, dê ainda hoje o seu nome para a Márcia. As aulas serão às quintas-feiras, às 8h, tá bom? Então, essas aulas vão acontecer durante o ano. Toda quinta-feira, às 8h, nós teremos aqui esse estudo da Palavra de Deus acontecendo. Amém, querido? Então, assim, esse é o momento que você precisa investir na sua vida espiritual. Agora, isso não vai acontecer se você não se expor à Palavra de Deus, a aprender, a estar aqui junto com os irmãos, aprendendo, se dispondo a receber mais de Deus, né? Então, lá em Oséias diz que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. E o Senhor, de fato, tem nos enriquecido com tanta palavra, com tanto ensino, e isso está à sua disposição para que você realmente participe conosco, ok? Então, há um custo de R$80, na verdade, um investimento, para que você possa realmente participar aí. Tem um custo também das apostilas, que está inserido nesse valor. Inscrições com a Márcia, por favor, ainda hoje você a procure. Tá bom? Para dar o seu nome, se possível também, se você ainda não pagou a sua matrícula, pague também a sua matrícula, a sua inscrição hoje, porque quinta-feira nós iniciaremos as aulas, tá bom? E também, nós vamos passar tanto o vídeo do cursão quanto a conferência, Daniel, já prepara aí, mas nós teremos, está chegando a conferência com o tema Poder do Espírito para que a casa de Deus fique cheia. Nós estamos debaixo de uma palavra que esse é o ano da casa cheia. Agora, isso não vai acontecer de forma natural. A obra de Deus é espiritual. E quantos querem se envolver na obra do Senhor nesse ano? Servindo ao Senhor. Para isso precisamos estar cheios do Espírito. E na terça-feira de carnaval, nós participaremos dessa conferência, ok? Lembrando que até hoje, o custo das inscrições está a R$50. Eu coloquei lá no grupo da igreja. Eu sei que ninguém respondeu na verdade, mas está lá. Você pode entrar no grupo da igreja, você vai ver lá o link para que você possa entrar e fazer a sua inscrição. Lembre-se, então até hoje, até meia-noite, R$50. Ok? Então faça ainda hoje, não se esqueça, tá bom? Não faz agora não, senão você vai perder o foco do culto, mas faça ainda hoje, para que você não deixe de participar conosco. Eu tenho certeza que nós seremos muito enriquecidos e cheios do Espírito nessa conferência, tá bom? Normalmente nós vamos em caravanas, né? Com uma caravana, então a gente separa alguns carros, alguns irmãos se dispõem, e aí a gente apenas divide aí o combustível, o pedágio, não fica caro para nós irmos. Amém? Quanto aviso, né, pastor? Aleluia. Vamos passar aí os 2 vídeos, por gentileza, Daniel. Paulo recomendava a Timóteo súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis
e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, pois quer que toda criatura chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salva. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos, e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. O Espírito Santo anseia revelar Cristo para você. Ele quer ter uma comunhão profunda com você. Vem aí a Conferência Internacional de Avivamento Vinha Mave 2023, o poder do Espírito Santo para que a casa de Deus fique cheia, de 18 a 21 de fevereiro. Faça já a sua inscrição. Se você deseja conhecer melhor os fundamentos básicos da Palavra de Deus e o seu propósito para a sua vida, não deixe de ingressar no curso de Maturidade no Espírito, o Cursão. O objetivo do Cursão é lhe ensinar de forma clara e objetiva a conhecer a Palavra de Deus e crescer em revelação e maturidade. Algumas das matérias são: como ser dirigido pelo Espírito, transformação da alma e batalha espiritual. As matrículas para o Cursão já estão abertas. Faça já a sua inscrição e não fique de fora. Amém, irmãos. Na semana passada nós começamos uma série aqui nos cultos falando sobre o discípulo. E nós cremos como igreja que de fato o Senhor nos chamou para sermos uma igreja de discípulos, uma igreja de crentes vencedores. Quantos são vencedores? Diga amém. E um crente vencedor, ele é um discípulo de Cristo. Na semana passada falamos então que Jesus se relacionou com 3 tipos de pessoas. Quem lembra? Primeiro foi a multidão. Amém. O segundo foi seguidores. Muitos irmãos não lembram mais, né? Mas tudo bem. Seguidores. E o terceiro com os discípulos. Essa não tinha como errar, né? E hoje nós daremos continuidade. O tema da palavra de hoje é a mentalidade de um discípulo. Vamos fechar nossos olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que a tua palavra fale ao nosso coração. Que de fato sejamos levantados como discípulos do Senhor. Nós sabemos que há aqueles que fazem parte da multidão, que são seguidores ocasionais, mas nós não, nós queremos ser discípulos. Por isso, abra os nossos olhos, Senhor, espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, que tenhamos entendimento, para que sejamos uma igreja que avança nesse propósito do Senhor. No nome de Jesus, diga amém. Quando falamos sobre a mentalidade de um discípulo, nós devemos primeiro compreender o que de fato é ser um discípulo. Diga, ser um discípulo significa seguir os passos de Jesus. Podemos olhar para os discípulos que Jesus fez, e eles não apenas caminhavam com Jesus, mas eles se tornaram como Jesus. Eles ficaram parecidos com Jesus. Diga, eu preciso ser parecido com o Senhor. Em Atos, tem um versículo interessante que nos mostra como os discípulos eram reconhecidos. Então, as pessoas começaram a perceber que eles eram muito parecidos com Jesus. E aí então eles foram chamados, só diz a palavra, de cristãos pela primeira vez. Ou seja, pequenos cristos. De tanto que eles se pareciam com Jesus. Então quando alguém lhe pergunta, que religião você tem? Normalmente nós falamos, eu sou um cristão. Não é assim? Eu sou um cristão. Então, o que você está querendo dizer é, eu sigo os passos de Jesus. Eu sou parecido com Jesus. E de fato, esse deve ser o nosso propósito de vida, amém, querido?
ser um discípulo. Você foi alcançado pelo Senhor, mas agora a vontade de Deus é que você cumpra a carreira, que você continue naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aquilo que o Senhor projetou para você. Agora, isso só vai ser possível se você se dispor a falar: Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu quero viver como discípulo. Então, o que significa ser um discípulo de Cristo? Então, como eu disse, a palavra cristão surgiu no primeiro século. Essa palavra no original é cristianos, que significa aqueles que seguem a Cristo. Então, posteriormente, surgiu o cristianismo. Veja, eles já eram discípulos de Cristo, mas aí então, eles foram taxados como cristãos. Eles eram tão parecidos, mas tão parecidos com Jesus, que eles receberam esse nome, pequenos cristos. Então, quando as pessoas aí fora vê a igreja, vê as pessoas que são da igreja, elas devem olhar e falar: puxa, ali é um pequeno Cristo. Diga para o seu irmão lá, diga para ele: você é um pequeno Cristo. Agora, sabemos que essa palavra, ela perdeu o sentido. Então, quando alguém fala eu sou um cristão, o que ela entende então é que ela talvez seja apenas simpatizante do evangelho, ou da religião católica, mas talvez não praticante. Não é verdade, querido? Quantas pessoas que você perguntar para ela qual a religião, ela falar: eu sou um cristão, só que não tem comunhão com Deus, vive uma vida de pecado, vive uma vida contrária àquilo que Deus tem para ela. Ela vive completamente diferente do que a palavra de Deus diz. De fato, ela tem vivido como um cristão, sim ou não? Tem medo de falar não, querido? Pode falar: não tem vivido. Porque atualmente ser cristão não significa o mesmo que no primeiro século. No primeiro século todos entendiam. Quando alguém falava que era cristão, ele era realmente um seguidor de Cristo. Mas com o passar do tempo isso mudou muito. Então, a terminologia pode ter perdido o sentido no mundo, mas não podemos permitir que ela se perca em relação àquilo que a igreja vive. E o que de fato nós entendemos que é ser um cristão. O que é ser um discípulo de Cristo. Diga assim: ser discípulo de Cristo é permitir que Ele seja formado em mim. Então, ser discípulo é o seguinte: é como se eu falasse: Senhor, eu quero que, de fato, eu consiga expressar a Cristo na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu comportamento, nas minhas atitudes. Quantos estão compreendendo? Portanto, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo. Ou seja, eu preciso pensar como Cristo pensa. Eu preciso pensar como a Bíblia pensa. Mas nós vivemos dias que nós ouvimos de muitos dizendo: não importa o que os outros pensam a meu respeito. Só assim, ponto final. Não. Se nós somos discípulos de Cristo, importa sim o que as pessoas pensam ao seu respeito. Amém? Elas precisam ver Jesus em você. Precisam ver Jesus em mim. 1 Coríntios 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Agora, há uma diferença de mentalidade e identidade. Diga assim: há uma diferença de mentalidade e identidade. Então, lá em 1 Samuel 2, verso 35, diz assim. Está aí, Daniel? Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Então, antes de falarmos sobre a mentalidade de discípulo, é importante ressaltar a diferença de mentalidade e identidade. Embora
pareça a mesma coisa, é completamente diferente, mentalidade e identidade. Portanto, a identidade é como você se enxerga. Amém? Por isso que tem aquele documento, né, o RG, que é um documento de identidade. É como você, as suas características. Então ali tem teu nome, ali tem a tua foto, é o que você é, a tua identidade. É como você se enxerga, como você se vê, é o seu autorretrato, a imagem que você tem de si mesmo. Enquanto a mentalidade é a maneira como você vê o mundo. E nós estamos de passagem nesse mundo, quantos dizem amém? De passagem. Diga para o seu irmão assim, não vai ficar para semente não. Não fica, querido. Não tem jeito. Não fica, está de passagem. Agora, é vital que um discípulo de Cristo, ele então compreendendo isso, ele entenda que a vontade de Deus é que a nossa mente seja renovada e transformada pela palavra do Senhor. Porque apenas assim nós realmente expressaremos o que é ser um discípulo de Cristo. Então, alguns cristãos não têm problema em relação à sua identidade, à sua autoimagem, mas a sua mente ainda é natural. Vive uma vida natural. Diga assim, eu sou convidado a viver uma vida espiritual. Por isso, olha para cá, querido. Nós, como discípulos de Cristo, nós não podemos viver como o mundo vive. Amém? Não podemos. Não quer dizer que você não possa constituir uma família, casar, ter filhos, trabalhar, ter dinheiro, fazer um esporte. Não é isso. A grande questão é qual? Você deve se relacionar diferente do mundo. Você deve falar diferente do mundo. Você deve pensar diferente das pessoas que vivem para esse mundo. Amém? Por quê? Porque você é um discípulo de Cristo. Então, em nós deve haver uma diferença. E tudo começa onde? No novo nascimento. Então, alguém que já recebeu Jesus como Senhor, quantos aqui nasceram de novo em Cristo? Diga amém. Você que recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, automaticamente, você então aceita o senhorio dele sobre você. Então você agora entende que você não vive para fazer a sua própria vontade, mas sim a vontade daquele que o arregimentou. Amém? Então, embora o novo nascimento, Deus faça uma obra completa no nosso ser, Ele trabalha separadamente no espírito e na mente. Diga assim, Deus trabalha de forma separada. No espírito e na mente. Olha para cá, isso é importante você entender. O seu espírito nasceu de novo em Cristo. Você é uma nova criatura. Diga, eu sou uma nova criatura. Agora, se você for lembrar, quando você aceitou Jesus, no outro dia você não acordou completamente diferente. Havia algo diferente. Uma fome por Deus, um desejo de buscar o Senhor. Não é verdade? O que isso acontece quando você nasce de novo? Agora, a sua mente ainda é velha. E essa mente velha, que a mente fala da alma, pensamentos, que são velhos, precisam ser renovados. Diga, renovados. Então a obra no Espírito ela é instantânea. É como acender de luz, ela acontece. Você nasceu de novo em Cristo, mas a sua mente ela precisa ser renovada. Renovada. Então, isso só vai acontecer se você se dispor a mudar. Por isso que tem irmãos que eles se converteram, tem 30 anos. É 30 anos que é crente, mas ele continua com as mesmas picuinhas de 30 anos atrás. Você entende? Ou seja, o cara se converteu há 15 anos, mas ele não mudou. Aí muitos perguntam, será que nasceu de novo, pastor? Não, às vezes nasceu de novo. Só o fato da pessoa querer vir no culto. Vamos ser bem sério. Hoje você podia ter ido na praia agora à noite, podia ter ido no shopping, podia ter ido um monte de lugar. Mas você escolheu estar aqui.
Você acha isso normal? Só crente faz isso. Só quem realmente nasceu de novo. Ou aqueles que vêm obrigado, não é o seu caso, né? Você não veio obrigado para cá hoje, né? Aleluia. Então, devemos compreender que tem coisas que demoram, mas nas nossas vidas serem mudadas, porque a nossa mente está sendo renovada. Então, alguns conceitos mundanos que existem em nós precisam ser tirados da nossa mente e conceitos da palavra de Deus colocados na nossa mente. Quantos estão compreendendo isso? Senão o tempo passa e você não percebe mudança, as pessoas não percebem uma mudança em você, porque essa mudança vai acontecer de acordo com a renovação da sua mente. E a vontade do Senhor é que de fato isso ocorra. Olha lá, Jeremias 31, verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, diga na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então a palavra diz isso, que na sua mente, isso aqui é algo profético, mas que aconteceu com a vinda do Espírito Santo habitando em nós. Então agora o Espírito habita em você. E o Espírito habitando em você, ele vai trabalhar para que você faça a vontade de Deus. Por isso, muitas vezes, virão pensamentos na sua mente que são da vontade de Deus. Então vamos imaginar, o cara nasceu de novo, mas ele continua vivendo uma vida de pecado. O Espírito Santo vai falar com ele. Vai ou não vai, irmãos? Vai. Por quê? Isso é profético. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, ou seja, aquilo que é a minha vontade. Por isso que nós não somos adeptos do pode ou não pode. Pastor, pode isso. Pastor, pode aquilo. Pastor, pode aquilo. Não, quem vai te falar isso é o Espírito Santo. Amém? Você tem que olhar no espelho e falar, Espírito Santo, e aí, usa essa roupa ou não uso? Faço aqui ou não faço? Porque tem gente que gosta disso, mas nós não somos adeptos disso. É você e o Espírito Santo. Ele te ensina a respeito de todas as coisas dessa palavra. Amém? E quando eu me abro para ser cheio do Espírito, eu vou aprender aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer. Ninguém deve me contar. Apesar que você pode receber um conselho, sem problema algum. Pastor, pode me aconselhar em relação a isso? Com certeza. Há muitas coisas que têm base bíblica, mas tem muita coisa que não tem. Amém? Não tem. E aí é você e o Espírito Santo. Quantos compreendem isso? E para isso acontecer, para você compreender com a vontade de Deus, a sua mente tem que ser diferente da mente do mundo. Então, a mentalidade de um discípulo nos fala disso. Um discípulo é um sacerdote fiel. Diga, um discípulo é um sacerdote. É alguém que carrega a presença de Deus. Não importa o lugar que você vai, o Espírito Santo está dentro de você. Você está carregando ele. Então, a presença de Deus está na sua vida. Você está carregando ela. Você é um sacerdote, como diz lá em Pedro. Nós somos um sacerdócio real. Existem, portanto, muitos membros da igreja. Mas, infelizmente, poucos discípulos. Por quê? Porque para ser discípulo, em primeiro lugar, é necessário pensar como discípulo. Diga, para ser discípulo, é necessário pensar como discípulo. Então a primeira coisa que deve acontecer após a conversão de alguém é que a sua mente seja renovada. Renovada, mudada. Então peraí, eu nasci de novo, agora eu tenho a natureza de Deus em mim, o Espírito de Deus habita em mim, eu sou uma nova criatura. Então as coisas velhas se... passaram. E tudo se fez, mas eu continuo brigando com o vizinho. Mas eu continuo cometendo algo que eu sei que não é da vontade de Deus. Mas eu continuo... Então, tem algo de estranho, sim ou não? Por quê? A minha mente precisa ser renovada. Renovada. A primeira coisa que o Senhor fez com os seus discípulos foi investir na mudança de mentalidade deles. Jesus investiu isso nos discípulos, durante 3 anos e meio, para que eles pensassem de forma diferente. Por isso que o Senhor fala muito sobre o reino de Deus, sabe por quê? Olha para cá, o discípulo, ele vive constantemente pensando nas coisas do céu. Amém? Ele não vive só para a terra.
Deixa eu te contar uma coisa, querido. As pessoas do mundo que não conhecem a Cristo, elas vivem para as coisas desse mundo apenas. Você não. Amém? Você foi escolhido pelo Senhor. E porque você foi escolhido pelo Senhor, a vontade dele é que você possa expressar o reino de Deus na sua vida. É que você tenha um testemunho de viver o reino de Deus na sua vida. Ora, isso envolve um preço. Qual o preço? Diga, o preço do discipulado. Há um preço. Então, infelizmente, nós vivemos dias que poucos querem ser discipulados. O que é ser discipulado, querido? É aprender com o outro. Mas hoje, infelizmente, nós muitas vezes temos vivido, trazendo uma mentalidade do mundo. Qual que é? Na minha vida mando eu. Na minha vida escolho eu. Não quero saber a opinião. Não, mas, de fato, não estamos aqui para controlar ninguém, amém, querido? Nós somos livres, o Senhor nos fez livres. Agora, se eu quero crescer como discípulo, eu preciso compreender que o Senhor vai colocar pessoas na minha vida para me edificar. Que vão falar coisas da parte de Deus para me abençoar. Amém? Portanto, vamos considerar 2 tipos de crentes que precisam mudar a sua mentalidade a fim de se tornar um discípulo. Primeiro, tem aquele que acabou de se converter. Começando a sua vida cristã, essa pessoa precisa de um discipulado. Amém? Isso acontece aonde, querido? Na célula. Não tem jeito. É na célula. Ou seja, num grupo pequeno, alguém ali vai instruir você. Vai ter liberdade para falar com você, para ensinar você algo. O segundo tipo são aqueles que já têm mais tempo de conversão. E podem estar até servindo ou liderando na casa de Deus. Mas ambos precisam que a sua mente seja renovada com a palavra de Deus. Senão vai acontecer aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. Olha o que Paulo diz sobre os novos na fé. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê, Paulo? Porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Os irmãos sabem o que é ser um carnal? Resumidamente, há 3 tipos de pessoas na terra. Há o homem que não converteu, um homem sem o Espírito de Deus, ok? Esse não é crente, esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é aquele que se converteu, ele nasceu de novo, mas ele vive uma vida não guiada pelo Espírito, e sim com uma vida com alguém que vive nesse mundo, que é guiado pelas coisas desse mundo. Esse nós chamamos de crente carnal. Ele é crente, mas ele não é um crente espiritual, ele é um crente carnal. Ele faz aquilo que a sua carne quer. A carne dele pediu, ele vai fazer. Mas nós não somos chamados para andar assim, amém? Nós somos chamados para andar no Espírito. A palavra de Deus diz isso. Que nós somos considerados filhos de Deus quando somos guiados pelo Espírito de Deus. Então eu não posso viver na carne. Agora, nós vamos pecar sim ou não? Pecamos, erramos, falhamos. É ou não é verdade? Vai acontecer. Você ficar chateado com seu marido, não é? E às vezes não querer fazer comida para ele. Misericórdia, fala Deus. Por quê? Porque a carne está aí. Ou o marido fala, não fez também, então não vou ajudar com nada. Se vira. Ou seja, atitudes que nós temos que podem ser carnais, que vamos falhar. Mas quanto mais espirituais somos, menos nós vivemos na carne. O terceiro tipo de homem é esse, que existe na face da terra. É o homem espiritual, aquele que anda guiado pelo Espírito. Então os novos na fé ainda são carnais, porque a sua mente ainda é mundana, egoísta e infantil. Então alguns não compreendem, por exemplo, que a sua vida de consagração, a sua vida de santificação, ela deve sim, às vezes, ter a liberdade de prestar contas com alguém. Mas como eu digo, felizmente,
vemos dias onde muitos não se abrem. Ah, não quero que ninguém se meta na minha vida. Tudo bem, mas isso não é bíblico. Amém? O bíblico é, eu estou aqui para servir você. E você está aqui para me servir. Isso é o bíblico. Nós estamos aqui para ministrar a palavra uns aos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros, diz a palavra de Deus, orar uns pelos outros. Ou seja, só vai acontecer um relacionamento. Eu não posso viver uma vida cristã sozinho, de forma egoísta. Não. Nós somos chamados para viver como igreja. Amém, querido? E igreja é uns aos outros. Muitos ficam às vezes emburrados de serem confrontados. Mas não é assim que deve ser. E Paulo também exorta os mais velhos, dizendo, Hebreus 5, verso 11 ao 14, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. É isso que Paulo está dizendo. Irmão, que ele é mais maduro, mas ele não ouve. Pois com efeito, quando devieis ser mestre, ou seja, está ensinando aos outros, atendendo ao tempo decorrido, porque o tempo passou, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui Paulo está falando sobre dois tipos de crentes. Aqueles que precisam de leite ainda, e aqueles que já podem comer um alimento sólido. Amém? Agora, isso só acontece quando a mentalidade ela é mudada. Quantos dizem amém? Há uma mudança de mentalidade que precisa acontecer no início da vida cristã. Então, por exemplo, o cara converteu, mas ele continua fumando. O que fazer, pastor? A mente precisa ser renovada. Amém? Ah, pastor, vai para o inferno. Não, eu não creio. Eu não creio. Se nasceu de novo, vai morar no céu, aleluia. Mas lembre-se, nós somos discípulos de Cristo. E como discípulo de Cristo, eu preciso pensar, Jesus fumaria? Amém? Não seria um mau testemunho, talvez? Quantos compreendem isso? Amém, querido? Ou seja, às vezes práticas que são erradas, comportamento que não é do Senhor, que gera um mau testemunho. Pastor, o que é gerar um mau testemunho? É fazer tudo aquilo que o ímpio entende que é errado. Amém? Se o ímpio entende que o crente fazer tal coisa está errado, então, infelizmente, você está errado mesmo. Quantos compreendem isso? Ah, pastor, não interessa o que os outros pensam a meu respeito. Interessa, porque você é um discípulo de Cristo. Como é que você vai pregar para ele a palavra? Como é que ele vai ser salvo através da sua vida se você dá um mau testemunho para ele? Quantos estão compreendendo? Entende? Por isso, então, eu preciso compreender que Jesus, ele me fez nascer de novo, mas ele também quer renovar a minha mente, para que de fato eu seja um discípulo. Então, o crente precisa passar a se ver como um provedor e não mais como um consumidor. Esse é o crente discípulo. Ou seja, o crente discípulo, qual que é? É aquele que entende, eu não vou lá na igreja apenas para ser abençoado. Não, eu vou lá para ser uma bênção. Eu vou lá para abençoar a outros. Porque eu entendi, esse é meu chamado. Servir os irmãos, abençoar os irmãos. Então eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor por eles. Porque esse é o meu chamado, eu sou um discípulo de Cristo. Então, por exemplo, no início da vida cristã, é comum você receber tudo pronto. Alguém te convida para a reunião, não é verdade? Te leva no evento da igreja, ajuda a pagar as coisas para você se envolver na igreja, mas depois de algum tempo, é natural que eu comece então a ter iniciativas. Por quê? Isso expressa o quê? Eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Amém? Ou seja, vencer o comodismo e se dispor a conviver com os irmãos. Isso reflete maturidade. Agora, se não é discípulo, vai achar tudo muito difícil. Tudo é complicado.
Porque tudo é um peso para aquele que é novo na fé. Aquele que ainda é imaturo nas coisas de Deus. Mas aquele que cresce, que avança, ele entende. Não, eu estou aqui é para servir. Precisa de algo? Eu vou ajudar, eu vou abençoar, eu vou cooperar. Porque eu compreendi que é isso que Deus espera de mim. Quantos estão compreendendo a palavra de hoje? Eu sei que não é uma palavra de muito glória a Deus, aleluia, mas é uma palavra abençoada. Então, aqueles que mudaram a sua mentalidade, pensam de fato como discípulos, mesmo encontrando dificuldades, vão responder porque entenderam o propósito do que estão fazendo. Amém, irmão? Então o irmão que entende que ele foi chamado para viver como discípulo, ele vai expressar isso nos relacionamentos. Ele vai tomar a cruz. Amém? Passei do lado, não me cumprimentou. Nunca mais falo. Nunca mais vou dirigir a palavra. Isso é coisa de crente infantil ou maduro? Infantil. Ô glória. O que o maduro faz? Poxa, passei por ele e nem olhou. Então eu vou lá e vou dar um abraço nele. Aleluia. Vou falar, você é importante para mim, irmão. Amém? Então precisamos compreender que só uma maneira de crescer, negando-se a si mesmo. Olha o que diz lá a palavra em Marcos 8:35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Então perder a vida é o quê? É abrir mão do prazer em favor da obra de Deus. Nós estamos aqui estabelecendo a obra de Deus. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. Amém, querido? É muito bom você vir, receber uma palavra, ser abençoado. Aleluia, glória a Deus. Mas, deixa eu te contar, essa igreja não é só isso não. Você foi chamado para viver como um discípulo. Amém? E nós estamos aqui para servir uns aos outros, abençoar uns aos outros. Então, o prazer continua existindo, mas ele não governa a sua vida. Ele não pode ser a prioridade da sua vida. Porque tem irmão que ele quer viver um eterno lazer. Não! Nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus. Esse é o ministério da reconciliação. O Senhor nos chamou, não é apenas para você apenas adorar o Senhor, obrigado Senhor, que palavra abençoada, não. Isso é bem, isso é importante. Mas há algo além. Há algo além. Por quê? Há pessoas que o Senhor quer usar você para marcar a vida delas. Para ser um instrumento de Deus na vida delas. Certa vez um jovem, ao final da palavra, procurou um pregador e disse: eu até queria entregar a minha vida a Jesus, mas ele pede muito. E aí então o pregador olhou para ele e disse: meu jovem, sabe, Jesus não pede muito não, ele pede tudo. Amém? Esse é o padrão de Deus. Essa é a vontade de Deus. Isso de fato é ser um discípulo. E eu quero encerrar a mensagem de hoje dizendo quais são algumas características de quem tem a mentalidade de um discípulo. Então, o Senhor deu condições para alguém se tornar seu discípulo. Assim, alguém que hoje foi salvo, quantos foram salvos aqui pelo Senhor? Todos que foram salvos têm um trilho. Qual trilho? O alvo é ser um discípulo. O caminho do Senhor é ser um discípulo. Eu não posso achar que Deus me salvou apenas para vir no culto domingo. Não. E para dar uma oferta lá, uma ofertinha na igreja. Não. Também nos eventos da igreja. Também não é só isso. O Senhor nos chamou para nós vivermos como discípulos. Diga assim: o meu alvo é ser um discípulo. E o que de fato é um discípulo? Primeiro, o discípulo é aquele comprometido com a palavra de Deus. João 8:31, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não tem como alguém se tornar discípulo e não ter compromisso com a palavra de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, se eu quero ser um discípulo, eu preciso me comprometer com a palavra do Senhor, com o que a palavra de Deus diz, com o que a palavra de Deus representa na minha vida. Quantos estão compreendendo? É isso que o Senhor diz. Tem que permanecer na palavra. Aí então você é considerado um discípulo.
que mais? O discípulo é aquele que ama a Jesus sobre todas as coisas. Aleluia. Lucas 14, verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você tem aborrecido o seu marido, a sua esposa? Mas não é aborrecido fazendo coisa errada. É aborrecido por amor à obra de Deus. Deixa eu te contar, isso vai acontecer. Deixa eu ir além. Isso tem que acontecer. Poxa, pastor, que palavra dura hoje. Pois é, tem dia que a gente acorda assim. Aleluia. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que tem diversos momentos que eu não consigo dar atenção para as minhas filhas, por conta da correria. Mas a minha esposa, graças a Deus, não reclama, porque ela é sábia. Mas eu sei que às vezes aborrece ela. Aborrece. Esses dias, meu pai falou assim, porque nas últimas semanas fui participar de muitas conferências para receber de Deus, até esses últimos 3 dias estava fora de São Paulo recebendo do Senhor. E meu pai falou assim, cara, toda hora viajando para coisas da igreja, tu está muito fanático. Aí eu falei, é verdade. Alguém já te chamou de fanático? Isso é bom, é bênção. Eu falei, é verdade, pai. Mas sabe o que é interessante? Olha para cá, deixa eu te contar uma coisa. Se você se dedicar para ganhar muito dinheiro aí fora, trabalhar muito, é pecado trabalhar muito e ganhar dinheiro, sim ou não? Não. Sabe, você vai trabalhar muito, não ter tempo para fazer nada, chamarem para sair, não posso, não pode nada. Deixa eu te contar, ninguém vai falar, está fanático. Não é verdade? Vou falar, isso que é um homem trabalhador. Parabéns. Não é assim? Se você estudar que nem um condenado para passar num concurso, ou numa faculdade, o que vão dizer? O cara some da igreja, some de tudo. O que vão dizer? Olha, está de parabéns. Muito estudioso. Vai ser alguém na vida. Não é assim? Aí você começa a se envolver com as coisas da igreja. Todo dia tem alguma coisa da igreja. O que vão dizer? Fanático, ficou doido. Ficou doido. Pode mandar para o hospício, está doido. Pastor fez uma lavagem cerebral. É ou não é verdade, irmãos? Então, vai aborrecer, não tem jeito. A primeira condição para ser útil ao Senhor é ter um coração cheio de amor por Ele. Deixa eu te contar, ninguém vai ser discípulo se não amar o Senhor com todas as suas forças. Ninguém. Ninguém. Não dá. O preço existe. Amém, querido? Mas porque eu sei que eu sou muito amado por Ele, eu também vou amá-lo. E a consequência é qual? Se Ele é prioridade, há pessoas que não vão gostar disso. Amém? Sua família às vezes não vai gostar disso. Interessante, né? Poxa, pastor, mas a família é bênção de Deus. Sim, a família é bênção de Deus. A sua esposa é bênção de Deus, seu marido é bênção de Deus, seus filhos são bênçãos de Deus. Mas deixa eu te contar, eles não podem ser o primeiro. Amém? Amarás, primeiro mandamento, amarás o Senhor, teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ou seja, Ele tem que ser o primeiro. Mas isso é cruz. Porque amamos o Senhor, nós expressamos paixão e intensidade na sua obra. Nós queremos servir a Ele, nós queremos estar reunidos com os irmãos, porque eu amo o Senhor. Mas quando não amamos, tudo é pesado. Não é assim? Porque para quem ama, tudo é fácil. Tudo é fácil. Então minha esposa vem e fala, amor, precisava comprar tal coisa. Puxa, não queria comprar isso agora, mas eu amo demais. Então o que eu puder fazer, eu vou fazer. Tem coisa que eu sei que não dá, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer, porque eu amo. Agora, para quem não ama, tudo é caro. Sim ou não?
Tudo é caro. Vai fazer tal coisa na igreja, tantos reais. Puxa, pastor, que caro, hein? Esses dias de carnaval aí, tá tirando o couro. Mas é engraçado, a pessoa do mundo lá no carnaval, ela gasta muito dinheiro e está feliz. É ou não é verdade? Por quê? Porque é o que ela ama. Quando nós amamos o Senhor, nós temos disposição de pagar o preço muitas vezes. Terceiro, o discípulo é aquele que tem a sua vida totalmente comprometida com o Senhor. Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uau! Renunciar a tudo que tem é muita coisa. Tem gente que não tem nada, é mais fácil renunciar. Mas tem gente que tem muita coisa. E você renunciar, o preço é mais alto, sim ou não? Então o discípulo ele tem compromisso com o Senhor, acima de tudo. Tem diversas coisas que podem tirar o foco, a atenção, mas ele é comprometido com o Senhor. Quarto, o discípulo é aquele que produz fruto. João 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, Jesus também disse aqui que o verdadeiro discípulo é aquele que produz fruto. Agora, não é completamente o oposto do conceito natural? Alguns pensam que é necessário dar frutos, que é necessário ser um discípulo para dar fruto, mas não. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: primeiro você dá fruto, depois você é considerado um discípulo. Diga assim, dar fruto não é uma opção. Então é uma consequência inevitável. Se alguém quer ser discípulo de Cristo, ele precisa dar fruto. Pastor, que fruto é esse? Deixa eu te contar, não é o fruto do Espírito de Gálatas 5, amém? Lá em João 15, Jesus fala do fruto do discípulo. E em Gálatas, Paulo fala do fruto do Espírito. Se lermos a parábola dos talentos, veremos que o Senhor não veio buscar aquilo que Ele mesmo deu ao servo, mas sim o lucro. Quantos lembram dessa parábola? Para um, o Senhor deu quantos talentos? Para um, o Senhor deu quantos talentos? O Senhor deu um talento apenas para um. Para outro, o Senhor deu quantos talentos? E para o último, então, 5. Aquele que recebeu 5, ele multiplicou. Veio com mais. Aquele que recebeu 2, ele recebeu, então, ele trouxe mais. E aquele que recebeu um talento, o que ele fez? Enterrou, ele escondeu, porque ele ficou com medo. Tem muita gente que é assim, tem medo de Deus. E por isso não frutifica. Mas deixa eu te falar, diga assim: eu sou amado pelo Senhor. Então, se nós somos amados, devemos compreender que o Senhor quer que nós venhamos a frutificar. Então, o Senhor fala em João 15 sobre a reprodução e a multiplicação da sua vida. Ou seja, através da sua vida, o que você está frutificando para Ele? Multiplicando para Ele. Quantos compreendem? Quantas almas nós temos ganhado para o Senhor? Quantos líderes nós estamos gerando? Quantos cooperadores para servir na obra de Deus nós estamos gerando? Isso fala de fruto. E o discípulo é aquele que é comprometido com outros, num amor que envolve sacrifícios. A quinta condição é que o discípulo é aquele que é comprometido com outros discípulos, numa comunhão de amor. Amém, querido? Alguém que é discípulo tem compromisso com os outros. Amém? Isso envolve sacrifício. Sacrifício. É ou não é verdade? Sabe, caminhar com alguém é morte. Você caminhar com uma pessoa, você vai ter que morrer várias vezes para continuar. Quando eu falo morrer, é tomar cruz, para continuar com ela. Não é assim no casamento?
Para chegar até o que a morte nos separe, é necessário você tomar muita cruz, meu querido. Não tem jeito. Então tem que morrer. Tomar a cruz. Agora, caminhar sozinho também é morte, só que aí é suicídio. Portanto, se nós queremos avançar nesse ano, crendo que esse é o ano da casa cheia, quantos creem nisso? É necessário ter comprometimento uns com os outros. E isso vai envolver sacrifícios. Sacrifícios. Às vezes estar no culto é um sacrifício para você, mas venha. Porque isso demonstra o compromisso com seus irmãos em Cristo. Às vezes estar na célula aquele dia é um sacrifício, mas vá. Você não vai perceber, mas talvez você vai estar muito cansado ou alguma outra coisa, alguma situação. Mas quando você decide, acredite, querido, você vai perceber um fluir de Deus sobre a sua vida. Porque você está se posicionando como um discípulo. João 13, verso 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uau! Então, discípulo de Cristo quem é? É aquele que ama o irmão. Amém, querido? Precisamos aprender isso. Nós precisamos nos amar mais. E amar fala de servir, sem esperar algo em troca. Amém? Amar muitas vezes é parar para ouvir o irmão, para dar algum conselho, para orar por ele, para abençoá-lo financeiramente, não sei. Mas amar mostra o quê? Uma importância que aquela pessoa tem na sua vida. O compromisso que você tem com ela. E é nisso que o mundo vai ver. Realmente ali há pequenos cristos. Eles sacrificam uns pelos outros. Porque no mundo não é assim, querido. No mundo é um querendo acabar com o outro. É ou não é verdade? É um querendo passar a perna no outro. Mas no meio da igreja não pode ser assim. No meio da igreja é um pelo outro. No meio da igreja é um amando o outro. Servindo, abençoando. E nisso há diversas formas práticas. E nisso nós somos conhecidos como discípulos. E por fim, o discípulo é aquele que faz discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as... batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quero mais uma vez lembrá-lo, que é impossível que alguém faça discípulos, sem que primeiramente seja discípulo de alguém. Amém, irmãos? Nós não podemos caminhar sozinhos. O Senhor deseja que nós sejamos discípulos, mas também que nós façamos discípulos. Sabe, a vontade de Deus é que nós tenhamos sempre 3 tipos de relacionamento. Primeiro, um Paulo, alguém que fala sobre a nossa vida. Alguém que nos instrui. Alguém que nos direciona, alguém que nos aconselha, alguém que é um modelo para nós. Mas também, a palavra nos mostra a respeito de Barnabé. Barnabé, ele era companheiro de Paulo, companheiro de jugo. É aquele irmão que chora com você. É aquele irmão, quando acontece uma bênção, ele ri com você, se alegra com você. É aquele irmão que você pode contar todos os dias, que vai estar lá com você, é o Barnabé. Mas também tem o Timóteo. Quem é o Timóteo? É aquele que nós ensinamos. É aquele que nós, na verdade, somos um modelo para ele. É aquele que nós instruímos. Ou seja, é o nosso discípulo. E o Senhor deseja isso. Viver como igreja é viver também com o discipulado presente. Amém? Por isso, alguém que se recusa a ser um discípulo, não vai crescer no Senhor, não vai avançar no Senhor. Por quê? A proposta dele, o propósito dele nas nossas vidas é exatamente esse. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém? O discípulo é alguém crucificado para esse mundo. Essa é uma noite de você assumir, amém, querido? Que esse mundo está crucificado para você. Como assim, pastor? Quer dizer que agora eu tenho que viver aqui na igreja? Não, não é isso.
é que você não vai viver como esse mundo vive, porque você é do Senhor. Você vai viver como um discípulo. Você vai expressar Cristo. Amém, querido? Esse mundo vive, as pessoas desse mundo vivem apenas para esse mundo. Nós não. Na verdade, a palavra diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. E estamos aqui de passagem. E a vontade do Senhor é que, como discípulos, possamos formar pessoas, abençoar vidas, ganhar pessoas para Jesus. Esse é o nosso maior propósito. Pelo menos deveria ser. Mas do discípulo, realmente esse é o propósito. Viver para Ele. Viver para a glória dEle. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Os irmãos do louvor podem subir. Sabe, querido, essa mensagem de hoje, ela nos mostra o que de fato é ser um discípulo. Foi isso que eu procurei compartilhar com você nessa noite. Nós cremos de fato que esse é um ano que o Senhor quer nos levar além. Amém? Mas para que de fato isso aconteça, nós devemos compreender que isso só vai acontecer com discípulos. Com discípulos. Irmãos que realmente se dispõem e falam: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para cooperar. Eu estou aqui para ser uma bênção. Amém? Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para cumprir com o teu propósito. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e possa refletir de acordo com essa palavra dessa noite. Ser um discípulo de Cristo é uma decisão. Você que nasceu de novo, você vai ser impelido a isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Aqueles que nasceram de novo em Cristo, eles são estragados para esse mundo. Aqueles que nasceram de novo em Cristo, eles querem viver para glorificar o Senhor. Por isso, com os olhos fechados, eu gostaria que você expressasse ao Senhor nessa noite o teu coração. Após ouvir essa mensagem, o que está no teu coração? O que Deus falou? O que o Senhor ministrou ao seu coração? Oh, aleluia. 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 Fala para o Senhor nessa noite aquilo que Ele falou ao seu coração. Talvez essa é uma noite de você ter decisões na sua vida. Talvez essa é uma noite de você se posicionar em algo em relação à sua vida. Mas deixa eu contar, eu não posso fazer por você, Deus também não pode fazer por você. Mas se você foi escolhido por Ele, se você nasceu de novo, não tem jeito. Sobre você é um carimbo. O destino é ser discípulo. O alvo é ser um discípulo. Pequeno Cristo, vivendo para a glória de Deus, vivendo para expressar o Senhor. Aleluia. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, querido. Que aqueles que realmente entregaram a sua vida a Jesus, compreende que esse mundo foi crucificado para si. O mundo foi crucificado para si. E nós para este mundo. Aleluia. Aleluia. Nós vamos declarar uma canção. Depois eu quero fazer uma oração ainda. Aleluia. 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 Senhor, nós queremos mais de Ti. Oh, envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Oh, diga para Ele: não vim, Senhor,
Não vim atrás de bênçãos. Oh. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Oh, diga isso para Ele. Fala: Senhor, eu lamento. Por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti, Senhor. Só quero a ti. Pega as suas mãos, declare: só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero, oh Deus, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia, aleluia. Gostaria de orar por você nessa noite. Você que realmente quer ser um discípulo do Senhor. Sabe, querido, não falo sobre querer ser um discípulo. Não é que você vai ter que ser um pastor, nem um líder. Não é isso. Mas alguém que diz: Senhor, eu estou aberto. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para ser um pequeno Cristo. Eu estou aqui para lá fora expressar o Senhor. Você que deseja se comprometer com o Senhor nessa noite, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. Você que deseja essa noite, você entende que é tempo de você se posicionar como discípulo, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Aleluia, 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 aleluia.
ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais. Pegue as suas mãos e declare isso. Nada mais, Oh, só quero. nada além Oh, aleluia. Só quero. só quero a ti, Oh, nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Aleluia. Aleluia. Olha para cá, querido. Eu creio que nesses dias o Senhor está nos aperfeiçoando. Amém? Resgatando o nosso chamado como igreja. Nós somos chamados para ser e fazer discípulos. Amém? Ergue as suas mãos. Diga assim: eu creio que eu fui chamado para ser um discípulo. Diga: Senhor Jesus, capacita-me, transforma-me, usa-me como um instrumento nas tuas mãos, para que de fato, ao olharem para mim e ao olharem para nós, vejam uma igreja de discípulos, uma igreja de pequenos cristos que seguem o Senhor e fazem a tua vontade, no nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, amém? Aleluia. Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar. Nesse mesmo espírito nós vamos entregar aos irmãos a Santa Ceia, servir os irmãos. Pode ir. Sente-se, por favor. Nós vamos ceiar nesse momento. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção enquanto isso, enquanto você recebe o seu pão e cálice. Aleluia. Oh. Nisso elas a palavra. Oh, aleluia. Com Deus o Altíssimo. Oh, aleluia. O mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé. Continuar cantando. Deixou o céu para buscar. Oh, Ele veio. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Amor maior que o meu pecado. Aleluia. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é.
Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você já abriu aí seu cálice, o pão? Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós vamos orar pelo pão, vamos orar pelo cálice, depois nós tomamos, amém? A última vez ficou um pouco confuso. Nós vamos orar então pelo pão, oraremos pelo cálice e depois nós comeremos e tomaremos diante do Senhor. Eu creio que a palavra de hoje foi muito propícia nesse sentido, porque Santa Ceia nos fala de nós lembrarmos da morte do Senhor, até que Ele venha. E sabe, querido, lembrar da morte do Senhor nos faz lembrar de que nós devemos viver aqui nessa terra para a glória dEle. Amém? Então quando eu lembro que Jesus morreu por mim, aí então eu lembro o quanto que eu sou perdoado, o quanto que eu sou amado por Ele. E quando eu tenho essa compreensão, nada me impede de dizer sim para Ele. Amém? Quando eu tenho revelação do seu grandioso amor, quando eu tenho revelação do que Ele fez por mim, do preço que Ele pagou na cruz do Calvário, nada é caro. Não é verdade? Nada é caro. Deixa eu te contar, dar o dízimo é barato. Liderar uma célula, barato demais. Não é verdade? Ter compromisso com os irmãos, servir os irmãos, é barato. Ter compromisso de estar nos cultos, nas reuniões, barato. Por quê? Porque Ele morreu por mim. Amém, querido? Quando você lembra disso, você compreende o quanto que você é amado. E quanto mais você entende que você é amado por Ele, mais você diz sim para Ele. Amém? Mais você responde a Ele, mais você faz a vontade dEle, porque você lembra, um alto preço foi pago na cruz, para que eu possa desfrutar de salvação hoje, e estar eternamente na glória. Amém? Glória a Deus por isso. Esse momento de ceia não é momento para você ficar acusado, condenado, não, é momento para você dizer, eu sou muito amado por Ele, a minha vida é para a glória dEle. Aleluia. Erga o pão, erga o cálice, diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz ao meu favor, e eu sei que eu posso desfrutar de cura, saúde, provisão, porque Ele foi amaldiçoado em meu lugar. Por isso eu sei que a maldição não está sobre mim, mas sim a bênção da nova aliança sobre a minha vida. Diga: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ao comer desse pão, eu recebo vida e renovo meu compromisso como discípulo de Cristo. Apresenta o cálice ao Senhor. Senhor, este cálice é o sangue da nova aliança, sangue que me purificou, me justificou e me santificou de todo pecado. Hoje eu sei que eu sou santo, justo na presença de Deus, por causa desse sangue precioso, que é o sangue do meu Senhor
Reconhecendo isso, eu declaro que como discípulo, cumprirei a sua vontade. E como um pequeno Cristo, eu irei expressar a sua glória por onde eu andar. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Coma do pão, beba do cálice. Uou. A morte vencer, o véu tu romper, a tumba vazia agora. Oh, aleluia, está. aleluia, aleluia. O céu te adora. Oh, Proclama a tua glória. Pois ressuscitaste, vivo está. Ele És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Oh, declare poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome mais uma vez declare, és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, sim, Senhor. Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de poderoso. Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Te exaltamos, te agradecemos, Senhor Jesus. Só Tu és digno. Só Tu és digno. Aleluia. Você pode assentar-se, amém, querido? Nós estamos encerrando o nosso culto, mas antes nós ofertaremos ao Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Oh, glória. Aleluia. Sabe, ofertar, dizimar, é expressar o seu compromisso com o Senhor e com essa obra. Amém? Essa obra, esse espaço nós temos, porque há irmãos que, como discípulos, têm dizimado com fidelidade. Amém, querido? Como discípulos, têm ofertado com generosidade. A verdade é, discípulos dizimam, discípulos têm compromisso com essa obra. Amém, querido? E você foi chamado para ser um discípulo. Nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor. E isso envolve renunciar. Eu li hoje Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe, o padrão da lei era entregar o dízimo. Se o homem entregava o dízimo, então estava resolvido. Mas sabe,
no padrão da nova aliança, no Novo Testamento, o Senhor não quer apenas o dízimo. O Senhor quer tudo. Por quê? Porque a nossa vida é para Ele. Não significa que você tem que entregar todo o seu salário de oferta, não é isso que eu estou falando. Mas você compreender que quem tem te dado é Ele. Se Ele é o Senhor, acima de tudo, eu preciso ter um compromisso com Ele. Amém? Com Ele e com a obra dEle. Mas infelizmente, há irmãos que têm mais preocupação de, às vezes, pagar uma conta, do que realmente expressar o seu compromisso com essa obra. E sabe, irmãos, nós estamos edificando essa obra já há anos, porque louvamos o Senhor que há irmãos que entenderam o princípio, que são discípulos, que renunciam a uma parte daquilo que recebem para suprir essa obra. E nós estamos aqui para edificar a igreja. Nós não vamos parar por aqui, nós queremos avançar. Nós temos sonhos no Espírito, como igreja, para rompermos, para avançarmos. Agora, para isso acontecer, nós precisamos estar em unidade e comprometidos em todos os aspectos. E esse é um aspecto: fidelidade. Fidelidade nos dízimos, generosidade em ofertar. Isso requer de um discípulo. Compromisso com o lugar que o Senhor nos plantou, com a obra que o Senhor nos plantou. E devemos crer que, ao entregarmos nossos dízimos, as nossas ofertas, sim, devemos crer. Nós estamos semeando, mas a colheita do Senhor virá. Você crê nisso? Deus não fica devendo nada a ninguém. Fala para o seu irmão isso. Fala, Deus não fica devendo nada a ninguém, meu irmão. Deus não deve. Amém? O Senhor é generoso. Por isso creia. Cada vez que você ofertar, você deve crer. O Senhor está vendo a sua oferta. Cada vez que você dizimar, você precisa crer. O Senhor está vendo a sua atitude. De fidelidade, de amor. Amém? De unidade em relação a essa obra. E você vai colher os frutos disso na sua vida. Nós vamos entregar envelopes de ofertas, de dízimo. Caso você ainda não seja um dizimista, você pode pedir envelope. Caso você queira ofertar de outra maneira, temos também aí o Pix na tela, temos também lá atrás a maquininha de cartão para que você possa estar ofertando com generosidade, dizimando com fidelidade na obra do Senhor, nessa igreja que o Senhor lhe plantou. Você que está pronto pode ficar em pé. Vamos orar consagrando os nossos dízimos e ofertas. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos cada dízimo e oferta aqui nessa noite. Ó Deus, como discípulos, nós queremos cada vez mais ter compromisso com essa obra. Porque essa obra não é humana, mas é uma obra espiritual, que nasceu no coração do Senhor. E estamos aqui para estabelecer o Teu reino, por isso que haja provisão constante. Ó Deus, que o Senhor venha manifestar colheita sobre as nossas vidas. Abençoa cada ofertante, cada dizimista, que eles possam provar da fidelidade, da bondade, do favor do Senhor. Porque a Tua palavra diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Ao entregarmos essa oferta e esse dízimo, nós estamos expondo que o nosso coração está no Teu reino, está nessa obra. No nome de Jesus, amém. Traga a tua oferta, traga o teu dízimo, com fé, com alegria, amém? Obrigado, Paulo. Amém, irmãos? Pode ficar em pé. Nós já vamos terminar o culto. Só quero lembrá-lo de duas coisas. Você que vai participar da comunhão que vai acontecer na segunda-feira de carnaval, pague hoje. Amém? Para que você não pague mais caro amanhã. E também para que a gente já possa aí estar fechando quantas pessoas estarão participando. Claro que você pode fazer ao longo da semana, mas lembre de fazer hoje,
ainda R$60, a partir de amanhã R$75. E também, quinta-feira, começamos o curso aqui. Nós falamos hoje sobre ser discípulo. E ser discípulo envolve compromisso com a palavra. Participe conosco. A nossa intenção aqui é abençoar a sua vida, mas realmente crescermos no propósito de Deus, de ser uma igreja que tem revelação da palavra, que cresce na palavra. E isso não vai acontecer por osmose, amém? Ficar perto daquele irmão ali vai acontecer. Não, você tem que parar, você tem que meditar, ouvir, receber a palavra, o ensino. Isso vai, com certeza, encontrar o teu coração e vai frutificar. Amém? E hoje temos cantina, vai ser pastel, né? Então, lá no fundo, por favor, participe conosco, não saia fora antes, vai lá com um pastel com a gente, fique um pouquinho em comunhão, precisamos desfrutar dessa comunhão que é importante. Erga suas mãos. Pai, obrigado por esse culto, que de fato tenhamos uma semana debaixo da Tua graça, do Teu favor. Nós oramos, ó Pai, pelas aulas que começarão nessa semana, que de fato nós tenhamos um tempo de crescimento da palavra, em revelação da palavra. No nome de Jesus, ó Pai. Também oramos para que de fato toda a programação dos jovens que vai acontecer no próximo final de semana realmente seja um tempo muito frutífero de respostas do Senhor, de colheita. Nós cremos nisso, te louvamos e te agradecemos por essa noite. No nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia.